maior mérito da carreira do general G. Dias é ser o homem de confiança do Lula, o guarda-costas do Lula. Então eu questiono o senhor, será que não existe então uma falha do GSI provocada pelo general G. Dias, o que poderia então nos dar a noção de que houve facilitação da destruição da qual participou petistas e pessoalistas? Eu não sei porque o senhor está rindo quando estou falando. Eu estou rindo porque a senhora está contando uma piada. Entende? Não é uma piada. Vossa Excelência não é formado em Direito. Vossa Excelência falou sobre o PCC. PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é pro senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. Boa tarde, general. Em primeiro lugar, muito obrigado pela deferência, senhor meu pai. Sem ele eu não estaria aqui, então agradeço. General, o senhor é o terceiro ministro do GSI em 5 meses de governo Lula. O mundo assistiu em choque à facilidade com que manifestantes entraram no Palácio do Planalto, a sede do governo federal. O sentimento geral era de facilitação. Esse sentimento foi confirmado pelas imagens vazadas do ministro do GSI e de funcionários do órgão caminhando entre vândalos, abrindo portas e servindo água para pessoas que destruíam o patrimônio público. Essas imagens foram censuradas pelo governo Lula, um sinal claro de que a verdade sobre o 8 de janeiro estava sendo escondida do povo. Esse cenário absurdo piora a cada semana. Dias atrás, foi confirmada a participação de petistas e psolistas nos ataques contra o Palácio. Dentro desse contexto, general, e levando em consideração a apresentação que o senhor fez, daí a importância da minha pergunta sobre o funcionamento dos anéis de segurança, eu gostaria de saber do senhor, por que o GSI não atuou para impedir a invasão do Palácio? Quem ordenou a facilitação da entrada dos manifestantes no Palácio? E qual é a justificativa do governo Lula para o crime de prevaricação praticado pelo general G. Dias e seus assessores no dia 8 de janeiro? Obrigado, deputado Paulo Bilinski. Nem usou, o tempo está sobrando ali. Somos objetivos, presidente. Nosso objetivo é trazer aqui esclarecimentos para o povo brasileiro. Agradecemos se pudermos continuar nesse sentido. Perfeito. Eu procurei, nesse pouco tempo que eu estou lá no GSI, conhecer os acontecimentos, né, tendo visto os depoimentos daqueles que ainda estão trabalhando no Palácio do Planalto, tendo visto que vários já foram exonerados, não estão mais na função, e por ter visto também algumas das imagens daquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Pelo que eu observei, deputado, e destaco desde já que todas as condutas que possam ser reprováveis, que mereçam sanções, né, elas estão sendo objeto de vários inquéritos, um no Supremo Tribunal Federal, outros fatos certamente serão apurados nas inquirições aí da CPMI que está sendo instalada. Existe uma sindicância investigativa também no âmbito do GSI para ser finalizada até o último dia deste mês. E pelo que me parece, vendo outras imagens e entendendo um pouco do funcionamento da segurança ali no Palácio, não me parece que houve facilitação. Vendo o trabalho daqueles que foram empregados, aí houve um esforço grande para conter as invasões, mas o número de homens empregados nesta função me parece que foi insuficiente, haja vista o número de manifestantes que forçaram esta invasão, inicialmente. Quanto às imagens terem sido censuradas, as imagens todas disponíveis foram entregues à Polícia Federal no primeiro momento, quando solicitadas para compor o inquérito determinado lá pelo Supremo Tribunal Federal. Então, todas as imagens foram fornecidas aos órgãos policiais e que conduzem inquéritos para apurar esses fatos. Não houve sonegação de imagens. E acontece que, constando essas imagens como elemento de prova no inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, que estava sob sigilo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, também as imagens tiveram que ser consideradas da mesma forma, submetidas a sigilo, mas não foram sonegadas a nenhum órgão policial que solicitou a imagem conduzindo o inquérito. General, o senhor na apresentação do seu currículo, o senhor foi generoso e humilde. O senhor é tricoroado, né? Para quem não tem conhecimento, tricoroado significa o militar que termina em primeiro lugar a SpaceX, a AMAN e a ESAO ou ECM? AMAN, ESAO e ECM.
Então, o general Amaro foi o primeiro lugar na formação, o primeiro lugar no mestrado militar e o primeiro lugar no doutorado militar. Essa informação é importante, general, porque o senhor apresentou aqui como argumentos de que tentam dissuadir, né, a nossa ideia de que houve facilitação. O senhor apresenta que o Palácio do Planalto não tem uma estrutura de segurança própria, né, pela arquitetura do local, mas ele foi construído há 63 anos atrás. Então, eu acho que deu tempo para se planejar em 63 anos a segurança arquitetônica. O senhor destaca a importância dos portões. E aí eu questiono então o senhor. Se as forças foram insuficientes, o que tem a ver com planejamento, se a estrutura física do Planalto é de difícil defesa, algo que é conhecido há 63 anos, se o GSI não tinha efetivo ou condições de manter a segurança do Palácio do Planalto. Veja, isso é uma informação muito relevante, até levando em consideração a segurança interna do país com ameaças externas. Então eu pergunto para o senhor, tendo a informação de que o senhor é extremamente capacitado, tricoroado, uma carreira exemplar, o senhor então poderia nos esclarecer se o que aconteceu no dia 8 de janeiro não guarda uma relação com o general G. Dias, uma vez que era dele a responsabilidade de proteger o Palácio do Planalto, designar o efetivo, estudar as vulnerabilidades, conhecer as dificuldades do terreno. E mais, levando em consideração que o maior mérito da carreira do general G. Dias é ser o homem de confiança do Lula, o guarda-costas do Lula. Então eu questiono o senhor, será que não existe então uma falha do GSI provocada pelo general G. Dias, o que poderia então nos dar a noção de que houve facilitação da destruição da qual participou petistas e pessoalistas? Deputado, do Palácio do Planalto, realmente eu destaquei essa dificuldade de realização da proteção, tendo em vista as paredes de vidro, né, que facilitam muito o ingresso. No momento que se quebra um vidro, se torna uma porta. E foi o que aconteceu durante essas invasões. Né? Não entraram pelas portas principais, entraram pelos espaços abertos dos vidros quebrados, principalmente. Né? Ou seja, realmente a estrutura física traz uma dificuldade maior. Eu cito, por exemplo, e aí tem o problema da arquitetura do Palácio do Planalto. Eu cito um exemplo aqui que no ano de 1989, um motorista de ônibus, por uma razão pessoal, questão pessoal, em 1989, ingressou com ônibus dentro do Palácio do Planalto. E foi isso que motivou, posteriormente, a construção daquele espelho d'água, para impedir que casos daquele voltassem a ocorrer. Né? Trafegando na rua, que fica a 30 metros, como eu disse, do Palácio do Planalto, o motorista resolveu, de repente, ali ingressar com o ônibus. Na realidade, ele roubou o ônibus lá na rodoviária e ingressou com o ônibus dentro do Palácio do Planalto. General, tendo em vista o dimensionamento, então, do efetivo, das medidas de segurança, dos postos, das barreiras físicas que podem ser orientadas, tendo em vista que esse planejamento é feito com base em informações, como o senhor mesmo mencionou, eu gostaria de saber quais foram... Só um minutinho aqui, por gentileza. Senhores, por gentileza, silêncio. Eu gostaria de saber quais foram as informações acerca das manifestações que foram recebidas pelo GSI, quais foram os órgãos que informaram e qual foi o dimensionamento, então, adotado pelo GSI à época do 8 de janeiro. E só para complementar, eu entendo que o senhor não possa se manifestar sobre a situação do general G. Dias em relação à responsabilidade dele. Eu gostaria só de uma opinião pessoal do senhor, se o senhor contrataria o G. Dias para realizar a segurança pessoal do senhor, tendo em vista o histórico dos atos do 8 de janeiro. A criticidade de um evento, né, o grau de risco que um evento, uma manifestação pode trazer, uma possibilidade de invasão, ela é baseada em dois fatores, principalmente, não apenas dois, mas principalmente dois: o número de manifestantes e, vamos dizer, o tipo de manifestação, a intenção, né, que se verifica em relação aos manifestantes. Como eu disse, por 5 anos eu fui secretário de Segurança Presidencial, responsável pela segurança dos palácios, residências oficiais, pela segurança do presidente e do vice-presidente da República, dos seus familiares. Né? Normalmente as manifestações, né, quando são manifestações voltadas para reivindicações, elas acontecem à frente do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, né, onde as pessoas proclamam as suas necessidades, as suas reivindicações, para que sejam ouvidas ou pelas autoridades do Palácio do Planalto ou para que sejam também amplificadas essas reivindicações por meio da mídia, né, dos meios de comunicação. Então essa é a forma natural que a gente costumava-se a ver ali em frente ao Palácio do Planalto. Não foi bem o que aconteceu desta última vez. Né? Os manifestantes chegaram, forçaram já passagens antes mesmo da chegada do Palácio, em cerca do Palácio do Planalto, e ingressaram pelo estacionamento
né? O que denota já uma intenção de fazer isso. Não chegaram até a Praça dos Três Poderes, já ingressaram pela lateral e teve assim, quebrando os vidros, tiveram também essa facilidade, mas de maneira muito rápida, também conseguiram ingressar no Palácio do Planalto.